Com Fernando Zácaro, advogado de Direito Previdenciário. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, Leli. Feliz ano novo para vocês também. Muita saúde, principalmente. E muito obrigado pelo convite. Para todos nós. Então, ano novo, regras novas com relação a esse aspecto trabalhista, né? Quais são as principais mudanças, novas normas que a gente pode detalhar aqui, doutor? Duas regras de transição da aposentadoria para contribuição que sofreram mudanças agora em 2024. A primeira delas é a regra por pontos. Agora, em 2024, as mulheres terão que ter 91 pontos e os homens 101 pontos, sendo que as mulheres, pelo menos, precisam ter 30 anos de contribuição e os homens 35. E a segunda mudança é na idade mínima progressiva, em que também as mulheres precisam ter 30 anos de contribuição, pelo menos, e se aposentam com 58 anos e 6 meses. Já os homens, eles necessitam também de 35 anos e eles se aposentam com 63 anos e 6 meses. Então, vai subindo 6 meses a cada ano e vai subindo um ponto a cada ano. Essas são as duas mudanças importantes de 2024. Falamos de pontos como, por exemplo, o pedágio de até 50%. Como entendê-lo e se há mudança nesse aspecto ou não? Não, do pedágio de 50% e de 100% não há nenhuma mudança. Essas regras são fixas. E para acessar a regra do pedágio de 50%, o homem ele precisa ter pelo menos 33 anos ou mais no dia 13/11/2019, que foi a data da reforma da Previdência. E a mulher ela precisa também ter 28 anos ou mais. Então, vamos dar um exemplo. Se a pessoa ela tinha 29 anos, a mulher, né, na data da reforma, e faltava apenas um ano para ela se aposentar, pela regra do pedágio, ela vai cumprir 50% a mais desse tempo que faltava. Então, ela vai precisar de um ano e 6 meses. E existe também a pedágio de 100%, em que a pessoa ela vai cumprir o dobro desse tempo, e nessa situação precisa ter pelo menos 60 anos e a mulher 57 anos. E aí consegue se aposentar pelo tempo que faltava, o dobro desse tempo sendo cumprido, a pessoa consegue se aposentar. Doutor, eu vejo aqui que até no próprio site do governo, né, o INSS, tem como calcular ou simular a aposentadoria. Mas, de forma prática, como entender de forma direta, né, esse cálculo? Como as pessoas podem se basear? Porque essa mudança é gradual até 2031 para ser estabelecida com todas as regras de 2019. Como um trabalhador olhar para essa situação e falar, bom, eu sento aqui agora, como eu coloco isso na ponta do lápis para ter essa noção melhor, doutor? Perfeito. A primeira coisa que o segurado ele tem que ter a noção é que ele precisa sempre analisar o cadastro dele junto ao INSS, que é o CNIS, o Cadastro Nacional de Informação Social. Através desse documento, ele vai conferir todos os vínculos que ele tem, se estão lançados naquele documento, se tem a data de início, se tem a data fim, e também na última ou na penúltima folha, ele vai analisar a legenda dos indicadores. Os indicadores nada mais é do que o INSS avisando o segurado que existe algum problema naquele documento. E é importante ele fazer a correção desse documento se houver algumas inconsistências. E fora isso, pelo aplicativo do Meu INSS, ele tem também a condição mínima ali de saber se tem direito à aposentadoria através de um documento que o INSS disponibiliza que chama simulação. Tá certo que essa simulação ela não é 100%, ela é feita através de robô, mas ali o segurado ele já consegue ter uma noção se ele preencheu ou não os requisitos para qualquer tipo de aposentadoria
entre elas a por tempo de contribuição, que nós temos 5 regras de transição após a reforma da Previdência. Uhum. Doutor, quando a gente olha para essas reformas, essa reforma da Previdência e esses pontos de novas normas, falando de auxílio-doença, benefícios, há alguma mudança direta ou indireta também nesses setores ou não? Continuam valendo o mesmo? Documentos necessários exigidos continuam também sendo os mesmos para esse auxílio? Os beneficiados, como eles olham também para esse ponto que precisam? Em relação aos benefícios por incapacidade, eles não tiveram nenhuma modificação, né? Desde que o segurado ele esteja incapacitado para o trabalho que ele realiza por mais de 15 dias, ele pode dar entrada no auxílio-doença e, para isso, ele vai precisar do relatório médico dele e, através do relatório, ele pode dar entrada até numa situação que ele nem vai passar por perícia médica, e aquele documento ele vai ser analisado à distância e o INSS, entendendo que a pessoa de fato está incapacitada para o trabalho, provavelmente vai conceder o auxílio-doença. Mas em relação a esse benefício, não há nenhuma modificação em razão do ano. Quando olhamos para o direito adquirido, aqueles beneficiados que podem olhar para as regras de transição ainda do ano passado, 2023, e que podem, então, requerer de acordo com elas. É possível? De que forma? Se não, quando acionar também a Justiça ou um especialista como o senhor? É possível, se a gente tomar por base, por exemplo, a regra de pontos, em que em 2023 a pontuação era 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, sendo que cada ponto é a somatória do tempo de contribuição com a idade, se a pessoa atingiu aqueles requisitos em 2023 e tem esse direito adquirido, ela pode sim, agora em 2024, requerer o benefício dela. O único problema é que isso não vai retroagir para a data em que a pessoa atingiu aqueles requisitos. Vai começar a valer a partir do momento em que o segurado ele provoca o INSS, ele entra com o pedido da aposentadoria. Uhum. Doutor, para finalizar, dicas de especialista para o trabalhador que precisa ficar atento a essas mudanças, quando acionar a justiça, qual o momento ali que o trabalhador pode se ver com seu direito, quem sabe, atingido e buscar essa ajuda judicial? Olha, se eu pudesse dar uma dica para o segurado, seria: faça o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é o estudo patrimonial previdenciário do segurado, em que vai ser levado em consideração todas as formas que esse segurado tem para se aposentar e, de acordo com as expectativas dele, vai se criar um plano personalizado em que ele vai poder seguir aquilo ali à risca e realmente ele vai receber aquele valor ou vai ser aquela forma que está sendo proposta no planejamento. E a outra dica é: olhem sempre o Cadastro Nacional de Informação Social. Ele é o coração do benefício do segurado. Ali que você tem todas as situações, os erros, o que precisa ser corrigido, qual documentação que você vai precisar ali para corrigir. Até porque a Advocacia Geral da União ela fez uma análise nesse documento e encontrou mais de 90 milhões de erros. E eu ouso falar que tem muito mais erros do que isso. A cada 10 crimes que eu pego no escritório, 9 apresentam algum tipo de problema. Então, se o segurado ele observar esse problema com antecedência, ele não vai ter nenhum problema na hora de se aposentar. Fernando Zácaro, muito obrigada por suas contribuições aqui no Tarde Band News. Ótimo trabalho e até a próxima. Eu que agradeço novamente e desejo a toda a população brasileira um grande ano e principalmente com muita saúde e com cada segurado que precisar do INSS que esteja protegido. Com certeza, doutor. Muito obrigada. Boa tarde. São 2h18. Olha só, os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do